A paz do Senhor, amados. Aqui é a pastora Marília Oliveira. Quero estar aqui orando por você nessa tarde, dia domingo. Já que não foi possível da gente estar aí, meditando um pouco na parte da manhã, mas eu estou aqui, através da palavra do Senhor, para falar com você mais uma vez. Através dessa palavra que nos encoraja, dessa palavra que nos dá fé, que nos dá esperança. Deus é tão bom e Ele conhece tantas as nossas fraquezas, as nossas falhas e os nossos desânimos, que Deus Ele deixou a sua palavra como instrumento de vida, como um instrumento para você meditar nela de dia e também de noite. E eu quero aqui, junto com você, entender o propósito, a fé que nós usamos, para que a gente possa viver esse dia mal, para que a gente possa suportar firme, como Paulo fala aqui no Êxodo, Efésios, capítulo 6, verso 10. E Deus ele vai falar assim, olha, que Deus instrui, o Espírito Santo instrui Paulo a dizer e a orar. Ele fala assim, nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Veja que a grandeza dessa palavra. Por demais, irmãos, ou seja, ele está falando assim, irmãos, eu sei, eu entendo a sua busca, a sua espera, mas os demais, irmãos, ou seja, acrescenta isso também, irmãos, fortalecei-vos. Mas não é fortalecer de qualquer maneira, não é fortalecer na comida, não é fortalecer numa academia, não é fortalecer, é fortalecer em algo específico, é fortalecer no Senhor. O que vai te dar força é o poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, para a tua igreja, para aqueles que acreditam na palavra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Então ele está falando aqui que é para a gente se fortalecer, porque o adversário, ele vai vir com seus instrumentos, com as suas ferramentas preparadas, forjadas, para tentar tirar essa força, tentar tirar essa fé. Mas ficarmos firmes, para que a gente possa o quê? Contra-atacar contra as ciladas e astutas do adversário. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades e príncipes das trevas desse século, contra os hóspedes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele está dizendo aqui que a nossa guerra não é contra o seu irmão, não é contra ninguém que não está falando com você ou que deixou de falar com você. Ele está falando aqui que a nossa guerra espiritual, ela está o quê? Ela está para que a gente possa lutar, contra essas guerras espirituais nas zonas celestiais da maldade, Portanto, tomai a armadura de Deus. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir firme. Havendo feito isso, fica firme. Então ele diz aqui de uma guerra constante. Ele diz aqui de uma presença constante. E fazendo isso, continuar firme, porque ele vê
o esgotamento físico, mental, espiritual que cada batalha exige de nós. E no 16 ele vai dizer assim: calçados os pés de preparação do Evangelho da Paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podes apagar todos os dados inflamados do adversário, do inimigo. Então, a palavra de hoje veio para que você pudesse aquietar-vos, meus filhos. Aquietar-vos, minhas filhas. Aquietar-vos na minha paz. Porque a minha paz, ela virá a você segundo a medida de que você tem buscado o Senhor. À medida em que você pensar ao meu respeito, à medida em que você pensar em abrir o seu coração para Deus. Não se preocupe com o que sente. Não se preocupe com o que sente, mas abre o seu coração para o Espírito Santo trabalhar. Abre o seu coração, Deus está falando aqui nessa palavra, né? Abra o seu coração para mim. Não se preocupe com o que sente, mas coloque os seus pensamentos naquilo que você sabe que eu revelei a você. Uma fé virá a brotar diante do Espírito Santo de Deus. Então, o que Deus está falando aqui é para a gente colocar a nossa fé, a nossa esperança no que Ele fala. Não é nos problemas, mas sim naquilo que Ele fala. Nunca duvide do meu amor. Nunca duvide do amor de Deus pela tua casa, pela tua família. Tudo pode parecer escuro agora. Tudo pode parecer agora sem forma. Mas Deus, Ele vai guiar os seus planos. Então, pode parecer que tudo esteja agora, parecer um escuro agora. Situações não mudam os meus planos, assim diz o Senhor. Quando maior a necessidade, tanto mais depressa eu responder-te-ei, quando me invocar. Dessa forma, poderá transformar a escuridão em uma bênção. Você pode vencer, você pode lutar contra todos os dados inflamados do adversário. Se você está aqui, né, nessa oração comigo, e você vai lutar contra o cigarro, você vai lutar contra o ciúme, você vai lutar contra a bebedeira, você vai lutar contra as drogas, você vai lutar contra a tua carne. E você vai vencer, porque esta é a palavra do Senhor. E nunca duvide do amor de Deus, porque o amor de Deus, Ele vai fazer com que tudo que está dando errado na tua vida nesse momento possa se transformar em um caminho de bênção. Então segure-se nas mãos do Senhor, e nenhum outro amparo é tão necessário como o amparo de Deus. O amor humano é confortador, sim. Ele fala, você precisa sim de amigos, você precisa sim, mas o amor divino, o amor do Pai, esse é essencial pela tua vida. Desejo de dar ambos, mas se puder, beber em abundância do meu amor, encontrará mais rapidamente satisfação no amor humano. Quando buscar ajuda a mim somente, nunca deixarei de atendê-lo. Quando seu desejo for por mim e for puro e sincero. Conheço todas as suas inquietações e vejo cada lágrima que cai.
e vou acolher no íntimo do seu coração, e conhecerá a profunda